Vamos resolver um problema envolvendo escoamento ao redor de corpos submersos, mais especificamente envolvendo força de arrasto. Com a finalidade de se estimar a potência necessária no eixo da roda, não da motorização, que será maior devido ao rendimento da transmissão, tá? Lá no eixo da roda, de um veículo utilitário, são passadas as seguintes informações: teste em pista reta, região plana, com o ar praticamente em repouso em relação à pista, tá? É dado o CD, que é o coeficiente de arrasto, a área frontal do veículo e a velocidade máxima que se deseja atingir com aquela potência. Então, um veículo utilitário, um veículo não é um veículo esportivo, também não é um sedã de grande porte, né? É um veículo mediano, aí, utilitário para o dia a dia. Então, 140 km por hora nessas condições é bastante interessante, tá? E a pergunta é determinar a potência no eixo da roda. Por quê? Porque se eu levar essa potência do eixo até o motor, eu tenho toda a questão do rendimento da transmissão. E nós não vamos falar disso, tá? Envolve rendimento de engrenagens, de rodas dentadas, de mancagem de rolamento, mancagem de deslizamento. Cada sistema de transmissão tem a sua concepção, então nós não vamos entrar nessa questão. Vamos apenas olhar de uma maneira geral o cálculo dessa potência, tá? Então vamos colocar aqui as nossas situações apenas como ilustração, né? Importante. Uma pista reta, tá? O teu veículo aí ele está se deslocando aqui nessa pista e você vai querer dele aí uma velocidade máxima de, vamos já colocar aqui, ó, 140 km por hora. Lembra que depois, na hora de utilizar, sempre transformamos para metro por segundo. Obviamente, se está na velocidade máxima, as condições dinâmicas, ou seja, cinéticas, devem ser verificadas, ou seja, tem que colocar as forças envolvidas. Nesse caso, uma força resistente devido ao atrito com o ar, porque agora as velocidades não são baixas. Lembra que a gente normalmente desprezava o atrito com o ar? Agora para velocidades mais altas não pode. Então, o nosso atrito com o ar nós já sabemos que é o FD, é a força de arrasto, tá bom? Por outro lado, qual é a força que promove esse movimento? Ora, é a força de atrito no solo. Eu vou só mudar a cor para distinguir. É aqui na tração do veículo, né? Na tração do veículo, ele promove um atrito de tal forma que eu mantenho esse equilíbrio. Então, a roda faz um atrito no solo, tracionando o carro para frente, e o ar segura o carro para trás, né? Se eu atingir a velocidade máxima, significa o quê? Que essas forças se igualaram, tá? Então aí eu não aumento e nem diminuo a velocidade. Digamos que você esteja nessa condição, de repente, e para o ar parado, tá? Velocidade do ar, vamos colocar lá, velocidade do ar igual a zero em relação ao solo, tá? Inclusive aqui o nosso sisteminha, né? X e o nosso Y, que nós nem vamos usar o Y. Então tu tá nessa situação, de repente o vento começa a soprar contra o seu movimento. Então vai aparecer um vento aqui, ó, né? Uma velocidade do ar aqui contra. O que vai acontecer? A força de atrito com o ar vai aumentar, porque aumentou a velocidade do ar. Consequentemente, você não vai conseguir manter essa igualdade. Isso aqui vai ser menor do que aquilo, né? Teu veículo não faz uma força igual. A velocidade do veículo vai ter que reduzir para se adaptar à nova velocidade do ar. Então, em relação ao solo, digamos, você atingiu aí agora 120 km por hora. Mas em relação ao ar, você continua a 140 por hora. Olha que interessante, tá? Só curiosidade.
Então, nosso ar está parado. Então, não existe esse efeito. Ok? É nos dado aqui o CD desse veículo. Esse veículo de massa M. Provavelmente a gente não vai utilizar. E também é nos dada a área frontal. Se você olhar esse veículo de frente, né, ele vai ter aqui uma área frontal. Né? Então aqui alguns detalhezinhos do veículo e tal, né? Algumas coisinhas aqui, o farolzinho, né? A sobrancelha do farol, né? E aqui o limpador de para-brisa, né? E a rodinha aqui, né? Então a área frontal, né? Vamos botar um zoinho nele aí. A área frontal aqui é 2,5 metro quadrado, tá? Esse é o nosso veículo de frente, tá? E tem essa área. E com aquele coeficiente de arrasto lá. Ok, então vamos estimar a potência necessária ali no eixo, tá? Então vamos começar primeiro pelo balanço de força, tá? Então, segunda lei. Lá da segunda lei, somatória de força externa menos massa vezes aceleração igual a zero. Isso aqui já vamos fazer, ó, em OX. Nem vou colocar aqui vetor, tá? Em OX essa igualdade. Quais forças externas na direção do movimento que a nosso interesse tem? É o FA para a direita menos o FD para a esquerda. Isso aqui vai ser zero, porque ele está na velocidade máxima, então está com aceleração nula. Então é igual a zero. Daqui você já tira que a força de atrito é justamente igual à força de arrasto. Tá bom? Então agora nós vamos calcular nossa força de arrasto. Então, FD, que é a nossa pergunta. Pois nós temos várias informações que nos induzem a calcular ela. Provavelmente a gente consegue, nós temos os dados suficientes aí. Então vamos lá. Então força de arrasto FD, se vocês olharem lá no formulário, vai ser o CD vezes meio, vezes o ρ, daqui no nosso caso é o ρ do ar, tá? Se fosse água é o ρ da água e assim por diante. Vezes a velocidade que está acontecendo o fenômeno, no nosso caso aqui a nossa velocidade V máxima, ao quadrado, e vezes a área de referência A. Se você substituir os valores, ó, FD, se substituir aqui, ó, 0,45 vezes meio, vezes 1,225, tudo no SI, por favor. Velocidade máxima é 140 km por hora que nós queremos. Então, por 3,6, você vai ter aqui ao quadrado. E a área, 2,5, tá? Foi nos dada a área aqui, ó. Com isso, você vai ter a força de arrasto que está acontecendo sobre esse veículo. E já fazendo aqui os cálculos, para não deixar muito tempo, ó, vai dar 1042,1. 1042,1 newtons. O que significa isso? Eu tenho aqui praticamente 100 kg força puxando esse veículo, ou empurrando esse veículo contra o vento, contra o ar. É razoável, né? Você dependurar ali numa roldana 100 kg força, né? De um lado você está aqui puxando, do outro lado você tem aqui 100 kg força. 100 kg força vai dar 20 pacotes de arroz ou desculpa, 20, né? Ou de açúcar, né? Pensa, 20 pacotes, o fardo que vai dar. Então é um valor razoável de força. Eu gosto muito de fazer essas comparações e vocês devem fazer essas comparações no dia a dia de vocês como engenheiro, para poderem ter noção das ordens de grandeza e desenvolver bem os trabalhos. Tá ok? E o FD, ok. Então agora nós vamos para o cálculo da potência. Nós já sabemos a força aqui que está promovendo, que é justamente a força de atrito, né? Então, o FA nós já temos lá em cima, ó. Você pode voltar para lá e dizer que a força de atrito é igual à força de arrasto, tá? Agora, vamos à potência. Então, potência. Então, potência vai ser
Nós já vimos isso lá nas aulas anteriores, né? Quem já viu também já viu em mecânica geral, ou até na física já viu isso, que é igual a força aplicada vezes a velocidade com que o objeto se move. Então, força vezes velocidade. No nosso caso, nós queremos aqui a potência máxima para essa força aplicada FA vezes a velocidade máxima. Tá? Olha que bacana. Para o cálculo do FA, nós usamos o FD, tá aqui, ó. E o FD usou a velocidade ao quadrado. Para o cálculo da potência, aparece mais uma velocidade. Então, é como se nós tivéssemos uma velocidade ao cubo. Olha que legal. Né? A potência necessária ela vai variando com o cubo da velocidade. Né? Então, você aumenta ali a tua velocidade em uma unidade, em 2 unidades, 2 ao cubo vai dar 8. A potência aumenta em 8 vezes. Perceba isso, tá? Olha só que bacana. Então, isso devido ao atrito com o ar, tá? Então, nós podemos substituir aqui, ó, potência máxima igual. A força nós já achamos aqui, ó, 1042,1 vezes a velocidade máxima, só que cuida que é em metro por segundo, né, sobre 3,6. Então, a potência máxima que você vai precisar, se você fizer os cálculos, vai te dar aí 40.526 watts. Watts. Ou em cavalos, né, que é bastante comum, 55,10 CVs. Tá? Vamos colocar aqui o nosso quadradinho. Tá? Sempre destaque suas respostas na sua vida profissional. Isso é importante para você, quando você bater o olho e procurar alguma coisa, você acha rapidinho, tá? Então tá aqui, ó. Essa potência não é a potência do motor. A do motor vai ser maior do que essa, tá? Tem o rendimento aí da transmissão. Não vou nem chutar o valor, que depende muito das transmissões. Mas já dá para você ter uma ideia de potência de motor, tá? Eu chutaria aí um motor de 70 cavalos, 65, 70 nessa faixa, tá? Sendo um pouco conservador, tá? Mas olha só, 140 km por hora, essa potência está no eixo, é um carro meio desengonçado, né? Tem uma área grande, tem um coeficiente alto, se for olhar. Nós temos veículos aí esportivos na ordem de 0,3, 0,2, 0,25, né? Então, é um coeficiente bastante comum aí. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para esse exercício. Espero que tenha clareado um pouco mais o uso dessa equação aqui, né? Da força de arrasto. Tá ok? Também das condições do arrasto, né? Por um lado o veículo empurra, por outro lado o ar está segurando. Então essas duas forças agem sobre essa massa M. E aí você começa o problema pela segunda lei. Por mais tosca que seja essa aplicação, por mais simplória que você ache que ela é, mas use a segunda lei. Por quê? Porque você consegue enxergar melhor o fenômeno, tá? Olha lá, o fenômeno diz o seguinte: o externo está fazendo isso, mas o sistema não está variando. Por que não está variando? Ora, porque essas duas são iguais, tá? E aí você começa a conhecer melhor as equações de trabalho. Bons estudos, façam as anotações e revisem o conteúdo.